Tipologia textual para concursos públicos. Qual é a importância de conhecer os tipos de textos para se dar bem nas questões de língua portuguesa e também nas questões das demais matérias? Bem, eu sou o professor William da Cruz, professor de língua portuguesa, e na aula de hoje nós estaremos falando de um assunto muito importante para você que estuda para concursos públicos e também vestibulares. Bem, as bancas, nos últimos anos, as bancas elas têm cobrado muito texto nas provas de concursos e vestibulares, muita interpretação de texto. E olha o detalhe, galera. Não é só em língua portuguesa. Outras matérias também têm sido cobradas questões que exigem a interpretação do candidato. Por exemplo, na prova do Enem de 2023, nesse vestibular, o Exame Nacional do Ensino Médio, nós tivemos predominantemente questões de interpretação de todas as matérias, não somente de língua portuguesa. Então, para você que está estudando para concursos públicos, independente do concurso e do cargo, é importante você conhecer os tipos de textos para que você possa interpretar melhor as questões. Então, vamos lá? Bem, nós temos de forma ampla, consolidada, nós temos 5 tipos de textos. O primeiro tipo é o argumentativo. É aquele, pessoal, que nós defendemos um ponto de vista. É o argumentativo que nós redigimos uma redação. Não é verdade? A prova discursiva, ela tem sido cobrada ao longo dos anos, até os dias atuais, vem sendo cobrado com a tipologia dissertativa argumentativa. É um texto que nós defendemos um ponto de vista, escrito em prosa, ou seja, uma escrita corrida, pessoal, de margem a margem, dividida em parágrafos, com 3 divisões básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, essa tipologia ela é muito cobrada em provas de redações, provas discursivas. Também é cobrado com uma tese de mestrado ou um artigo de opinião. Então, qual é a grande característica do texto argumentativo, da tipologia argumentativa? É uma defesa de opinião. Você irá dissertar, você irá defender um posicionamento de acordo com o que a banca te apresentou. É o texto mais cobrado em redações. Segundo tipo é o expositivo. Esse tipo de texto também é escrito de forma corrida, de forma de estrutura em prosa, texto de margem a margem. Também vai apresentar uma divisão de 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, com parágrafos. Porém, a única diferença que o texto expositivo tem do texto argumentativo é que no expositivo nós não argumentamos, nós não defendemos um ponto de vista, somente expomos informações novas. Quer um exemplo do texto expositivo? Uma aula, por exemplo, como essa. Estou expondo conhecimento novo para vocês e não estou deixando traços de opiniões, não estou dando traço da minha opinião. Então, o texto expositivo é aquele que nós não damos opinião, mas apresentamos somente um tema, discutimos um assunto com profundidade. Beleza, galera? Terceiro tipo é o narrativo. Esse é muito comum. As bancas têm cobrado demais esse tipo de texto, porque é um texto mais longo e exige a observação de alguns critérios para que ele seja narrativo. Nós conhecemos o texto narrativo desde pequenininhos, não é verdade? Os contos de fadas, por exemplo, é um exemplo de texto narrativo. Como é que tem sido cobrado esse tipo de texto nas provas de concurso? Bem, as bancas elas têm apresentado um texto e têm perguntado ao candidato qual é a predominância da tipologia daquele texto. Se naquele texto tem a presença de um narrador, então nós temos um critério do texto narrativo. Se nós temos um enredo, ou seja, uma história, também é outro critério do texto narrativo. Se nós temos personagens
Sim, mas outro critério do texto narrativo. Se nós temos um tempo, de acordo com o desenrolar da história, nós temos a percepção de um tempo, ou seja, com o uso também de verbos no passado, era uma vez uma terra bem distante. Nós também temos outro exemplo de texto narrativo. E se nós temos um espaço, um ambiente, um local onde se passa a história, consolida-se então um texto narrativo. Professor, então como que eu identifico um texto narrativo? Com o mnemônico chamado de pente. Pente, sabe o pente que nós penteamos o cabelo, né? Eu, inclusive, não preciso muito de pente, eu só passo a mão, já tá pronto, né? Papai do céu me deu aí essa oportunidade. Mas o pente que nós usamos, né? Nós temos um mnemônico, uma esqueminha para lembrar dos elementos do texto narrativo. Então, o P do pente é personagem, o E, o enredo, o N, o narrador, o T, o tempo e o último E, formando aí o pente, o espaço, o ambiente. Joia, beleza? Quarto tipo de texto, meu povo, é o descritivo. Esse texto também é cobrado demais em provas de concurso. Por quê, professor? Porque é um tipo de texto que também faz uma ligação com o narrativo, por exemplo. Num texto narrativo, numa história narrativa, também nós temos a presença da tipologia descritiva. Porque esse tipo de texto é aquele em que nós descrevemos pessoas, objetos, locais com riquezas de detalhes. Por exemplo, num depoimento, numa investigação policial, por exemplo, nós temos o depoimento da vítima ou da testemunha como um texto descritivo. Ela vai descrever o que aconteceu, como ocorreu o crime, o local, a data, os personagens, as pessoas envolvidas, enfim. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer uma prova em que tiver um texto narrativo e um descritivo também. A banca pode te perguntar qual é a predominância, ou seja, qual é a tipologia que tem mais elementos naquele texto. Então, você vai precisar identificá-la. Se for um narrativo com predominância descritiva, então será um texto descritivo. Se for um narrativo, que tenha descritivo também, mas que a predominância seja o narrativo, então será o narrativo. Ok, e por último, para fechar os 5 tipos de textos, nós temos a tipologia injuntiva, ou o tipo de texto injuntivo. É aquele texto que nos orienta a fazer alguma coisa, é um texto orientativo. Por exemplo, uma bula de remédio é um texto injuntivo e nos ensina como tomar o remédio. A própria prescrição da receita do médico é um texto injuntivo que ele vai te orientar a tomar o medicamento no horário certo, com qual frequência. E nós temos um grande exemplo de texto injuntivo que é a receita caseira ou culinária, ou receita de bolo que nós falamos, né? Nesse tipo de texto, nós aprendemos como fazer uma receita. E lá nós temos todo o passo a passo nos ensinando a fazer a receita. E para fechar, o último exemplo do texto injuntivo é o gênero bula ou manual. Bula de remédio também eu já falei, né? Mas manual de montagem, um manual de instruções. Quando você compra uma TV, por exemplo, ou um smartphone, você terá um manual de como mexer nesse aparelho ou nesse móvel. Caracteriza-se também um texto injuntivo. Beleza, meu povo? Então, esses são os 5 tipos de textos. E nós precisamos estar afiadinhos para poder identificar as questões na prova e fazer uma boa questões bem como uma boa redação, uma prova discursiva. Então nós fechamos por aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido tipologia textual e nós nos encontramos na próxima aula. Valeu, meu povo, um abraço!